passar a palavra para o palestrante da noite, nosso querido amigo Jadiel. Bem, minhas irmãs e meus irmãos, que a paz de Jesus continue a nos envolver nesta noite, que mais uma vez nos dirigimos a esta casa para refletir sobre os ensinamentos que nos chegam através da doutrina espírita. Na verdade, o espiritismo é uma religião incriada e cada um de nós é responsável por si mesmo. Por isso, o Dr. Augusto Cury, quando faz uma análise da inteligência do Cristo, nos diz que o grande objetivo de Jesus foi exatamente de desenvolver a nossa capacidade de raciocínio, que vem sendo desenvolvida através dos milênios. E agora, quando nós tomamos conhecimento da doutrina espírita, verificamos que o espiritismo é uma religião incriada, que é uma religião natural, que consulta a nossa razão, a nossa inteligência e, na verdade, atribui a cada um de nós a responsabilidade por si mesmo. Nós não podemos, através das informações, dos ensinamentos que outrem possam nos trazer, não podemos nos basear nisto para nos dizermos religiosos, para nos dizermos espíritas. É necessário que façamos efetivamente cumpramos a nossa tarefa, façamos a nossa parte, e para isto é necessário que cada vez mais estudemos a doutrina espírita, cheguemos às nossas próprias conclusões, usando o nosso raciocínio, usando a nossa inteligência, a nossa razão, bom senso, para deste modo trilhar o caminho que entendamos que devamos trilhar. Porque a todo passo, a todo momento, nós estamos verificando que há necessidade de que essa convicção esteja efetivamente firmada no nosso íntimo. Daí porque a nossa fé é chamada da fé raciocinada. É a fé que consulta a razão em todas as épocas da humanidade. Exatamente porque nós precisamos desta fé para o nosso comportamento, para as nossas atitudes diante da vida, enquanto estamos aqui encarnados, porque há uma dificuldade muito grande em percebermos a natureza espiritual do ser. E essa dificuldade é tão intensa que o nosso Leon Denis, já no livro Depois da Morte, ele nos alertava para isto, quando ele nos diz que tem-se na nossa época uma concepção do universo absolutamente exterior e material. Este era o pensamento, foi uma asserção feita por Leon Denis, que foi certamente um dos filósofos da doutrina espírita, um dos seguidores, um dos divulgadores, doutrinadores da doutrina espírita. Então nós precisamos fazer uma análise disto que fala realmente o nosso Leon Denis, porque nós vivemos numa época, principalmente na época atual, muito materialista, em que os valores materiais são colocados sempre em primeiro lugar. A doutrina espírita, evidentemente, não é contrária a que coloquemos, a que aprendamos a valorizar esses valores materiais. Então, quando nós temos os nossos filhos, nós queremos que os nossos filhos cursem as escolas, cursem as faculdades e, de alguma forma, estejam bem situados na vida, mas é a vida material. E isso não é porque nós não queiramos que eles vivenciem mais a vida espiritual, não. É em razão dessa dificuldade que nós temos em fazer esta apreciação adequada da verdadeira natureza do ser, que é a natureza espiritual. Então, o Espiritismo, ele nos traz as informações adequadas para que reflitamos sobre tudo isso. Analisemos todas essas informações que nos chegam, tudo aquilo que podemos observar, e os fatos que são hoje enunciados, trazidos pela doutrina espírita, na verdade são fatos que ocorreram já há muito tempo antes do surgimento da doutrina espírita. Já esses fatos ocorriam. Allan Kardec faz uma distinção entre Jesus antes e depois da desencarnação na cruz. O comportamento do mestre enquanto estava no corpo físico foi um,
Ele se comportava de determinada forma, demonstrando exatamente aquilo que falava Allan Kardec. A análise feita por Allan Kardec, que o mestre tinha um comportamento diverso, exatamente porque ele estava ainda, utilizava ainda o corpo físico. Depois que ele desencarna na cruz e que reaparece, ressurge para os seus apóstolos, para os seus discípulos, para o povo, para Saulo de Tarso do caminho de Damasco, o comportamento do mestre Jesus era totalmente diverso, a demonstrar essas duas naturezas. Ele, depois que desencarna na cruz e reaparece, ele está aparecendo como uma gênere, apenas no seu corpo perispiritual. O Espiritismo nos traz informações sobre esse corpo perispiritual e como o Espírito pode modificar, torná-lo visível, tangível, palpável, a partir do momento em que ele tenha a vontade para isto. O Espiritismo nos traz esses esclarecimentos sobre como se processa isto. Muitas vezes ficamos perplexos diante de um fato, de alguma coisa que tenha ocorrido, que tenhamos tomado conhecimento, em razão exatamente ou da nossa incredulidade ou da nossa ignorância. O Dr. George Ritchie, que é um psiquiatra norte-americano, antes de se formar em medicina, ele era um soldado do exército norte-americano. E ele aí tem um problema de saúde, ele se preparava para ingressar na faculdade de medicina, ele tem um problema de saúde que faz com que ele tenha uma experiência de quase morte de quase 9 minutos. Esses 9 minutos parecem uma eternidade. E vejam só o que narra aqui o Dr. George Ritchie para um dos seus pacientes, 27 anos depois de exercer a medicina, de exercer a psiquiatria. O Dr. George Ritchie diz o seguinte: nesse processo de desdobramento, voltei pelos escritórios e dei no corredor, por onde vinha um sargento carregando uma bandeja de instrumentos coberta por um pano. Com toda certeza, ele não sabia de nada, mas eu me sentia tão feliz em encontrar alguém acordado que eu fui em sua direção. Então George Ritchie vai em direção ao sargento. Perdão, sargento, disse eu, o senhor não teria visto o auxiliar desta unidade? Aí vejam só o que aconteceu, que é narrado pelo Dr. George Ritchie, que vem exatamente a ratificar aquilo que fala o Espiritismo, o que ocorre com o Espírito em processo de desdobramento, quando ele transita apenas no seu corpo espiritual, tendo a impressão de continuar vivo, porque esta é a impressão que muitos espíritos mantêm após a desencarnação, porque nós temos visto isso, presenciado isso nas reuniões mediúnicas. Muitos espíritos não sabem que desencarnaram, que morreram, o corpo físico morreu, ele ainda não conseguiu se desvencilhar psiquicamente do seu corpo físico. Perdão, sargento, disse eu, disse o Dr. George Ritchie. Na época ainda, George Ritchie ele era soldado ainda do exército norte-americano. O senhor não teria visto o auxiliar desta unidade? Ele não respondeu. Sequer olhou para mim. Continuou a vir na minha direção sem diminuir o passo. Presta atenção, berrei, saindo do seu caminho. Então o sargento que estava enganado, que estava em vigília, não percebeu aquele espírito emancipado do George Ritchie. E depois ele vai narrando aqui nesse livro, Voltar da Manhã, ele conta toda a sua experiência para um paciente seu em estágio terminal, exatamente para dizer para o seu paciente que havia alguma coisa além do corpo físico, além da matéria. Ele até então era um incrédulo, até ele vivencialista ele era um incrédulo. Ele não admitia, não aceitava, ele ignorava a existência de algo além do corpo físico. Mas depois dessa experiência que ele mesmo vivenciou, e que é noticiada pelo Dr. Rigmond Moody, noticiada essa experiência do Dr. George Ritchie, pelo Dr. Rigmond Moody Jr., no livro Vida Depois da Vida, em que ele narra diversos episódios
de experiência de quase morte. E narra também essa experiência vivenciada aqui por seu colega, pelo Dr. Jorge Rich. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos trazendo esse fato para demonstrar exatamente a ocorrência de fatos que confirmam aquilo que fala o Espiritismo. Esses fatos ocorreram já muito antes do surgimento da doutrina espírita, já ocorreram esses fatos. Em Eclesiastes nós vamos encontrar notícias sobre isto. Em Jó, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar notícias sobre isto. Nós vemos lá, e também no Antigo Testamento, a informação do encontro de Samuel com Saul. Samuel, que já havia desencarnado, ele reaparece graças à pitonisa de Endor, de que certamente nós temos ouvido falar, está no Antigo Testamento. Narra esse episódio que hoje fala do espírita. O Mestre Jesus, antes de desencarnar na cruz, ele se encontra com os espíritos materializados Moisés e Elias, que já haviam desencarnado há muito tempo. Isso está no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Notícias sobre fatos da existência do Mestre Jesus. E esse fato foi vivenciado, foi observado pelos apóstolos, Pedro, Tiago e João, que acompanhavam o Mestre Jesus, ficaram ao sopé do monte, certamente cederam, doando o ectoplasma necessário para que aqueles espíritos se materializassem. De tal modo que eles foram vistos pelos apóstolos que lá estavam, por Pedro, Tiago e João. Está narrado no Evangelho. Então, muito antes do Espiritismo surgir, nós temos notícias desses fatos que ocorreram, demonstrando o quê? Demonstrando exatamente a existência da alma, a sobrevivência da alma, mas que nós temos tido dificuldades, certamente, de analisar, de fazer essa diferença entre a natureza espiritual do ser e a natureza material do ser. O Espiritismo nos traz certamente elementos para isso, para que nós possamos fazer essa distinção entre a natureza espiritual e a natureza material do ser. O Espiritismo não critica, não julga, não condena o fato de que, enquanto estamos encarnados, nós possamos usufruir de todo o avanço da medicina, da ciência, da tecnologia. Certamente, nós temos visto aí esse avanço no século passado, no século XX, o avanço da ciência, da tecnologia em relação à existência da ciência do século XIX foi um avanço extraordinário. Nós vimos surgir muitos instrumentos dos quais hoje nós não podemos separar. Fazem parte do nosso dia a dia. Haja vista o celular, que nos acompanham em todos os momentos. Hoje nós temos o tablet, nós temos os notebooks, que nos trazem notícias. O tablet é extraordinário, porque nós podemos ler livros que se encontram em bibliotecas de qualquer parte do mundo. Então, o avanço da tecnologia é extraordinário. Evidentemente que nós entendemos que o Espiritismo, que a religião espírita, não pode, não deve certamente criar obstáculos ao avanço da ciência. Mas nós temos uma limitação natural que está lá na pergunta 19 do Livro dos Espíritos. Porque na pergunta 19 do Livro dos Espíritos, Kardec, certamente preocupado com isto, ele indaga da espiritualidade. Na pergunta 19 do Livro dos Espíritos, aqui na pergunta 19, Kardec indaga o seguinte: está aí mais fácil, está aqui a mão. Na 19, não pode o homem, vejam só a indagação de Kardec, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? E a resposta da espiritualidade: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Nós vemos aí a ciência permitindo ao homem avançar cada vez mais em todos os campos do conhecimento. Porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Será que existem limites que a ciência não pode ultrapassar? Nós vemos que a ciência, que quer afastar a necessidade da existência de Deus,
a existência da alma, do espírito, de que fala o Espiritismo. A todo instante nós vemos tentativas nesse sentido. Mas para nós vamos verificando que a cada passo a ciência vai se aproximando cada vez mais da ciência espírita, que demonstra exatamente a natureza espiritual do ser. Mas aqui nessa limitação, nós vemos, por exemplo, uma limitação quando o homem é capaz, o cientista é capaz de unir, de formar um ovo no laboratório, unindo a célula masculina com a célula feminina. Não se forma um ovo no laboratório? Aquele ovo se multiplica em células. Mas o que é necessário para que se forme o corpo humano? Não é necessário que se coloque no útero materno, onde essas células vão adquirir a especialização adequada a formar os órgãos. Nós temos uma pesquisa que foi feita recentemente na fabricação de um útero, que não é a fabricação de um útero aí. Então a gente vê o seguinte, a todo instante esses cientistas estão pesquisando no sentido de demonstrar, vejam só aqui, embrião cresce fora do corpo da mãe em útero artificial. Então fabricaram um útero artificial. Está aqui no jornal Extra de 7 de março deste ano. Mas aqui está dizendo o seguinte: ali o embrião é implantado e se desenvolve por algum tempo. Então parece-nos que, não obstante o avanço da ciência, e nós não sabemos quando a ciência, e se em algum momento a ciência vai engendrar um útero materno, embora artificial, que possa proporcionar a essas células a aquisição da especialização, a transformar essas células num corpo humano. Nós vemos que no útero feminino, as células vão se desdobrando e caminhando em direção a uma especialização. Algumas células formam o coração, outras formam o fígado e assim por diante, formando um corpo. Como isso ocorre? Qual é o processo que leva a isso? Há realmente uma perplexidade diante deste fato para os cientistas, materialistas. Nós sabemos que é a mão de Deus, é a intervenção divina, é a lei divina interferindo. Mas a gente vai encontrando então nesses fatos exatamente a ratificação e a fundamentação para aquilo que nos fala a doutrina espírita. Então essa especialização, essa limitação que é imposta pela lei de Deus, nós não sabemos até quando vai essa limitação, nós não sabemos, nem pretendemos saber. Porque nós espíritas não podemos pretender saber tudo, ou saber muito, mas na verdade não sabemos nada. Porque a cada passo os fatos vão ocorrendo e a gente vai se surpreendendo diante desses fatos. Nós não sabemos nada, por mais que estudemos, porque o conhecimento é muito amplo. O espírito, ele caminha sempre em direção à perfeição relativa, mas a perfeição relativa pode ser representada por um poliedro. A cada conhecimento que adquiramos, nós conseguimos mais um lado para esse poliedro. Mas esse poliedro jamais se transformará num círculo, porque círculo é perfeição absoluta. Só Deus possui essa perfeição absoluta. Então nós podemos adquirir lados, nós podemos avançar. E aí, para nós, hoje nós temos a ideia de que a aquisição do conhecimento é infinito. É infinita essa aquisição. Será que Jesus estará adquirindo mais conhecimento? Nós não temos dúvida quanto a isto. Outro dia, lá na nossa Rádio Rio de Janeiro, alguém indagou: mas o Mestre Jesus foi criado imperfeito? Nós sabemos que a Terra foi formada há 4 bilhões e 600 milhões de anos, porque disso nos fala a astronomia. A ciência nos fala disto. Neste tempo, o Mestre Jesus já foi indicado por Deus para ser o governador espiritual da Terra, a preparar a Terra, este orbe, para que nós pudéssemos nela nos desenvolver. Dizem os benfeitores espirituais que Jesus subiu retamente, por opção.
Será que é possível um espírito avançar, não obstante sujeito às vicissitudes da existência, aquelas tentações de que nos fala a doutrina espírita, de que todos nós sofremos? Certamente o Mestre Jesus também sofreu essas tentações. Ele, por escolha, porque existem dois momentos, segundo nos dias dos benfeitores espirituais, em que usamos o nosso livre-arbítrio. É quando nos preparamos para reencarnar, pergunta 258 de O Livro dos Espíritos, e quando já estamos reencarnados. É a pergunta 872 do Livro dos Espíritos. São os dois momentos em que usamos o nosso livre-arbítrio. Então, depois que estamos reencarnados, nós, se quisermos, nós podemos afastar todas as dificuldades, todos os vícios, todas as imperfeições, de acordo com a nossa vontade. E assim fez o Mestre Jesus. Ele caminhou retamente em razão da sua vontade, em razão do seu arbítrio, livre-arbítrio, que cada vez se ampliou mais, certamente. Mas ele, segundo nos dizem os benfeitores espirituais, também foi criado simples e ignorante, ou seja, sem conhecimento. Todos nós fomos criados sem conhecimento. É por isso que hoje o Espiritismo nos fala isso, sobre quando nós ouvimos falar das crianças índices, do piano cristal, dos superdotados. Nós sabemos que são apenas espíritos que obtiveram conhecimento nos mesmos tempos. Se explica de forma muito melhor do que uma preferência dada por Deus, uma maior quantidade de massa cinzenta. Não, é porque aquele espírito avançou em conhecimento, adquiriu conhecimento pelo seu esforço pessoal através dos tempos. Nós vemos, por exemplo, hoje, o decifrador de mentes. É um trabalho de que todos nós temos ouvido falar desse cientista, que é o doutor físico Stephen Hawking. O Stephen Hawking, ele tem um problema físico terrível, ele está todo limitado. Então, imaginemos, o conhecimento que o Stephen Hawking hoje adquiriu, quando ele desencarnar, nós presumimos que numa nova encarnação, a física, a matemática serão muito fáceis para ele aprender. Porque ele hoje, esse conhecimento que ele adquiriu, não vai se perder. É o que nos fala a doutrina espírita. Esta é a imortalidade que nos fala a doutrina espírita. Apenas o espírito é imortal. A nossa personalidade desaparece. O corpo físico morre, se desorganiza e vai formar novos organismos. As suas moléculas, as suas células vão formar novos organismos. Então, minhas irmãs e meus irmãos, é disso que fala a doutrina espírita, trazendo-nos essas informações que são importantes para a nossa reflexão. Então, aqui nas perguntas 29 a 34 de O Livro dos Espíritos, nós temos as propriedades da matéria. Na pergunta 29, Kardec indaga: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Aí a resposta: da matéria tal como entender, sim. Então, o Espiritismo nos traz informações com base na ciência, e aqui nós temos notas do nosso Allan Kardec, não apenas no Livro dos Espíritos, mas também, especialmente aqui no livro A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, em que Kardec desenvolve essas matérias que ele trouxe aqui no Livro dos Espíritos, e existem notas aqui, inclusive do revisor do texto, do nosso Cláudio Zanata, que traz informações importantes acerca de modificações, de acréscimos que foram feitos em razão do avanço da ciência. Nós vemos então aqui que, na verdade, a matéria, tal como a conheceis, dizem os benfeitores espirituais, da matéria tal como a entendeis, sim. E como é que nós entendemos a matéria aqui, hoje? Se nossa matéria é densa, como é que nós podemos compreender que o espírito possa atravessar uma parede? Isso nos causa perplexidade, realmente. Mas os espíritos nos dizem que isso ocorre. Nesse processo, de não apenas nessas mensagens que são recebidas do plano espiritual, através de médiums idôneos, mas também por essas informações que nos são trazidas, por exemplo, pelo Dr. Jorge Ritchie e outros, que narram as suas vivências espirituais, nós vemos que a matéria é capaz de ultrapassar a matéria opaca, a matéria densa,
o espírito é capaz de ultrapassar nesse processo de desdobramento essa matéria densa. Então, mas o espírito, o corpo espiritual é formado também de matéria. Como é que isso ocorre então? E aí, o Espiritismo vem e nos traz informações sobre este fato, sobre como isto ocorre, como isto se processa. Então, na verdade, a vontade do Espírito modifica certamente o movimento das moléculas que compõem o corpo espiritual, que também é matéria, não obstante ser matéria quintessencial, e ele é capaz então de ultrapassar uma parede. É por isso que o Dr. Jorge Rich, nessa emancipação aqui, ele nos fala que o sargento não viu, e depois ele fala de encontros que ele teve com pessoas aí em estado de vigília, encarnados, espíritos encarnados, que passavam por ele, pelo seu corpo, sem perceberem isso, demonstrando exatamente esse fato que fala do espírito. E qual a explicação que nós vamos obter então deste fato? É exatamente esta modificação que é estabelecida. Essa modificação do corpo espiritual é estabelecida pelo Espiritismo. Nós vamos encontrar uma explicação para isso. Da matéria, tal como entender, sim, responde o Repitudo. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. Então nós sabemos que existe uma matéria primordial, é uma energia, é algo que nós não podemos certamente ver, existe muita coisa que nós não vemos aqui, enquanto estamos encarnados, certamente, porque nós percebemos aquilo que é possível em razão dos nossos sentidos. A visão, a audição, o olfato, o paladar, nos permitem ser olfato, nos permitem certamente perceber essas coisas materiais que nos envolvem. Mas existem muitas coisas materiais que não são percebidas por nós. Aqui mesmo nessa sala nós sabemos que existem muitas correntes aí de transitando, de televisão, de rádio, nós não percebemos. Mas se nós ligarmos aqui e sintonizarmos o rádio, por exemplo, nós vamos sintonizar a Rádio Rio de Janeiro. Então, e o nosso pensamento, ele se transmite exatamente por nessa energia, através dessa energia. Assim como a nossa voz se transmite através da atmosfera do ar. Só que o pensamento, ele vai infinitamente. O nosso pensamento, ele transita infinitamente, ele não para. Enquanto a nossa voz vai ter um limite. O material vai ter um limite. O espiritual não vai ter. Tudo isso nos é explicado pela doutrina espírita para quê? Para que nós possamos sedimentar a nossa convicção, a nossa fé, usando a nossa razão, a nossa inteligência. Porque muitas pessoas pensam que o espírito é um imbecil, é um tolo, porque acredita na reencarnação. Aí, quando você começa a admitir a reencarnação, ou então a interferência do plano espiritual, porque nós passamos a desenvolver a sensibilidade, existem pessoas que nos acham tolas, ou imbecis, né? Isso é o mínimo que as pessoas pensam sobre nós. Mas, na verdade, nós não somos imbecis nem tolos. Nós usamos a inteligência, a razão, para refletir sobre esses fatos que podemos observar e que a história nos traz, de que a história nos fala. Então não foram fatos criados por nós, não foram fatos criados por Allan Kardec, porque quando Hipólito de Hondenzairvai tomou conhecimento das mesas que giravam, em razão das notícias levadas pelo seu Portier, ele não negou, ele duvidou. E o que fez o Hipólito de Hondenzairvai? Foi observar os fatos. Começou a participar das reuniões ditas mediúnicas, em que as mensagens do plano espiritual eram trazidas, em que os fatos ocorriam. Ele passou a observar, passou a formular as suas negações, e aí modificou a doutrina espírita. Esse foi o trabalho do nosso Allan Kardec. Observar os fatos e enunciar as suas conclusões. É por isso que o nosso Herculano Pires, que é certamente um dos maiores filósofos que nós temos na doutrina espírita, ele nos dizia que a filosofia espírita é o aprofundamento da análise dos resultados que se chega à ciência espírita. Então a ciência espírita nos traz informações em razão da observação, da análise dos fatos que observa. E aí a filosofia espírita se aprofunda nessa análise, se aprofunda na análise desses resultados e nos traz os seus enunciados. E aí depois nós temos a religião espírita,
que use essa ciência, que use essa filosofia, sedimentado no nosso comportamento, a nossa convicção, para que nós possamos nos comportar de determinada forma. Para quê? Para obter a harmonia com a lei de Deus. Porque essa harmonia é que nos dá essa sensação de felicidade. Porque quando estamos harmônicos com a lei de Deus, o nosso veículo físico ele fica de forma melhor, ele fica mais saudável, fica mais equilibrado. Quando nós estamos em desarmonia com a lei de Deus, e às vezes essa desarmonia não é decorrente de conduta atual, não, é de condutas anteriores, de outras existências. Nós entramos então em rota de colisão com a lei divina, entramos em desarmonia com a lei de Deus, e aí nós ficamos com hipertensão, nós ficamos diabéticos, e todas essas doenças aí que são decorrentes exatamente dessa desarmonia que estabelecemos com a lei de Deus. Então, minhas irmãs e meus irmãos, quando Jesus falou na lei do amor, ele para nós estava falando na lei da harmonia. É por isso que nós devemos ser benevolentes para com as imperfeições alheias, indulgentes, desenvolver essa capacidade de perdoar. Para quê? Para que estejamos em harmonia, porque quem não é benevolente, quem não é indulgente, quem não sabe perdoar, quem não desenvolve a capacidade de perdoar, ele vai estar em rota de colisão com a lei divina, ele vai estar em desarmonia com a lei divina e vai ser infeliz. É por isso. Não é porque sejamos religiosos, simplesmente. Por isso, simplesmente, que nós temos um comportamento tal na sociedade. Não. É porque nós como espíritas, nós podemos absorver esse conhecimento que nos chega através da doutrina espírita, de modo a nos comportarmos de determinada forma. Sem que para isso precisemos de sacerdote, de alguém que nos imponha o seu conhecimento. Porque cada um de nós é obrigado a fazer a sua própria análise. Quando nós vamos aqui à pergunta 30, a matéria é formada de um único ou de vários elementos? Um único elemento primitivo, que é exatamente esse fluido cósmico universal. Mas quando a química faz uma análise dos elementos aí, vejam só o que diz Kardec posteriormente, numa nota aqui de rodapé, quando ele estuda essa questão da matéria. Aqui em A Gênese, nesse capítulo 6 de A Gênese, Astronomia Geral, este capítulo 6, é importante que a gente sempre enfatize isso, é um capítulo que é a informação do próprio Allan Kardec. Este capítulo foi textualmente extraído de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris, em 1862 e 1863, sob o título Estudos Uranográficos, e assinada Galileu. O médium foi o nosso Camille Flammarion. Camille Flammarion era um jovem astrônomo que tomou conhecimento que Kardec estava escrevendo sobre a pluralidade dos mundos habitados. Ele também estava fazendo pesquisas astronômicas sobre isso, sobre a existência de diversos planetas e a possibilidade desses planetas serem habitados. Aí ele se encontrou com Kardec e ficou feliz porque a sua inscrição na Sociedade Espírita de Paris foi assinada pelo presidente da sociedade, que era o nosso Allan Kardec. Então Camille Flammarion ficou feliz por isso. E ele então passou a trabalhar mediunicamente, recebendo aquelas mensagens que o nosso Henrique Rodrigues afirmava que na verdade se tratava de uma atividade anímica de Camille Flammarion. Porque para Henrique Rodrigues, Camille Flammarion era a reencarnação do próprio Galileu. Então, quando ele trazia aquelas mensagens, na verdade ele estava agindo animicamente, apenas trazendo conhecimento que ele possuíra quando vivera a personalidade de Galileu. Mas aqui nesse capítulo 6, que o nosso Cláudio Zanata denomina de Astronomia Geral, e ele explica por quê. O autor nomeou esse capítulo como Uranografia Geral, porque foi o nome dado por Camille Flammarion. Uma vez que o vocábulo
Uranografia é sinônimo perfeito de astronomia. Optamos na presente edição por este último, por emprestar nos dias de hoje maior clareza em relação ao assunto que será tratado. É uma nota do revisor, e ele explica por que ele colocou ao invés de uranografia geral, ele colocou astronomia geral. Mas nós temos aqui, depois que o Kardec começa a estudar a questão da matéria, em que ele desenvolve essa questão da matéria que é trazida aqui em O Livro dos Espíritos, tem uma nota aqui de rodapé, está dito o seguinte: os principais, para a gente ver esse desdobramento dos elementos, porque a química desdobra os elementos. Nós vemos aí elementos que são saudáveis, que são bons para a saúde, de repente são transformados pelo acréscimo de alguma outra molécula, ele se modifica. Então aqui o próprio Allan Kardec está da seguinte nota: os principais corpos simples são, entre os não metálicos, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o cloro, o carbono, o fósforo, etc. E aí continua aqui Kardec nos trazendo informações sobre isso. O que nós queremos dizer, na verdade, é o seguinte: que todos esses elementos, que aparentemente, para a química, seriam os elementos primordiais, na verdade, eles se originaram dessa energia cósmica universal, desse fluido cósmico universal, desse elemento primordial. É a conclusão que nós vamos chegando na medida que nós vamos estudando o Espiritismo. Daí a importância do estudo da doutrina. É porque nós vamos sedimentando a nossa convicção, a nossa fé, cada vez mais. E é importante que tenhamos a nossa fé, para que possamos cada vez mais caminhar em direção a essa harmonia através do nosso comportamento harmônico, o comportamento que nos fala a religião espírita. Na pergunta 31, Kardec indaga: de onde se originam as diferentes propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por sua união. Nós vemos isso, a química nos traz informações sobre isso. Nós vemos isso na formação dos corpos. O corpo físico, o corpo humano, como é formado? Senão através de uma modificação que nós não sabemos como ocorre. Dessas células em que se multiplica a célula primordial. Nós vemos o ovo adquirido no útero materno uma especialização que nos deixa certamente perplexos. Os cientistas buscam de alguma forma explicar, encontrar as razões pelas quais isso ocorre, mas ainda não encontraram. Se vão encontrar um dia, nós não sabemos. O que nós não podemos é criar, é o que nós entendemos, nós não podemos criar, em razão de sermos religiosos, um obstáculo ao avanço da ciência. Então existem muitos companheiros que entendem que, de conformidade com o disposto na pergunta 300, com a resposta da pergunta 344 do Livro dos Espíritos, que haveria uma impossibilidade da utilização, de qualquer modo, e até mesmo da elaboração desse ovo no laboratório. E isto iria contra o que diz a resposta dada pelos benfeitores espirituais à pergunta 344 de O Livro dos Espíritos. Onde está dito, na pergunta 344, os Espíritos respondendo a Kardec, eles dizem o seguinte: em que momento a alma se une ao corpo? É a pergunta 344 do Livro dos Espíritos. A união começa na concepção, mas só é completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, aí isso foi dito ao tempo de Allan Kardec, quando a ciência não tinha avançado de modo a formar um ovo no laboratório. Será que hoje nós podemos também pensar dessa forma? Como nós espíritas, como nós religiosos, devemos nos posicionar diante deste comportamento da ciência, dessas descobertas científicas, nos dias atuais, tendo em vista o que diziam os benfeitores espirituais de Allan Kardec em 1956, 1950, quando o Livro dos Espíritos foi elaborado, começou a ser elaborado.
Então, o conhecimento de Allan Kardec, desses benfeitores espirituais, nós vemos até nas respostas, nas mensagens dadas por Galileu. Embora, ao tempo de Camille Flammarion, ele, na verdade, estava dando informações em razão do conhecimento que ele possuía anteriormente. Então, como nós entendemos, nós particularmente entendemos, que a religião não pode criar obstáculos ao avanço da ciência. E nós não temos que ficar preocupados com o avanço da ciência, com esse avanço. Porque, na verdade, nós entendemos que a ciência não vai desfazer aquilo que é verdadeiro, que é verdade. A verdade não depende da crença. A existência de Deus não depende da minha crença. Não é porque eu creia na existência de Deus que Deus existe. Nem vai deixar de existir pelo fato de alguém dizer: ah, Deus não existe. Não é por isso que ele vai deixar de existir, certamente. O poeta Ferreira Goulart, de certa feita, disse que nós precisávamos ter criado Deus. Certamente. Porque quando nós vemos tudo isso ocorrendo, o universo hoje é composto de 300 sextilhões de estrelas. Dizem os astrônomos. 300 sextilhões de estrelas. É um 3 seguido de 23 zeros. É um número enorme. Nessa harmonia universal, como é que nós podemos conceber que isso exista sem que haja essa inteligência suprema, sem que haja essa causa primária? Quando nós vemos aqui a Terra, este orbe terreno, a fauna e a flora extraordinária da Terra, como é que nós podemos entender essa flora, a existência dessa flora, dessa fauna, sem que houvesse a mão do Mestre Jesus? Ele pode ter sido criado simples e ignorante, certamente o foi. Mas ele há 4 bilhões e 600 milhões de anos, quando a Terra se desprendeu da nebulosa solar, e se projetou no espaço, começou a transitar no espaço, Jesus já era Jesus. Ele foi indicado por Deus para ser o governador espiritual da Terra. Então, certamente, nesse momento, ele já havia adquirido todo o conhecimento que permitiu, esse conhecimento permitiu que ele fosse indicado como Messias, como governador espiritual da Terra, como representante de Deus na Terra. E nós não temos dúvida de que a exuberância dessa fauna, dessa flora, aqui na Terra, de toda essa beleza que existe na Terra, sejam decorrentes da atividade do Mestre Jesus e dos engenheiros prísticos, desses espíritos, desses grandes devas do espaço, que fazem parte da equipe do Mestre Jesus e que construíram tudo isto para que nós pudéssemos hoje usufruir dessa beleza aqui na Terra enquanto estamos encarnados. E mesmo os desencarnados usufruem também da beleza que existe na Terra, de todas as possibilidades que existem no mundo espiritual, de que nos fala a doutrina espírita. Mas quando o Espiritismo nos fala do mundo espiritual, não é uma invenção de Allan Kardec. Não é porque Kardec tem inventado a sobrevivência da alma. Não é porque os Espíritos vieram e trouxeram suas mensagens. É porque o Dr. Jorge Ritt diz que ele, no processo de desdobramento, ele se encontrou. Ele teve toda uma vivência espiritual durante 9 minutos, que modificou completamente o seu pensamento acerca da vida. E assim dos outros. Jane Cocker, quando nos fala da reencarnação, da sua própria reencarnação, da sua família anterior, nos traz fatos que só era o conhecimento dela e do filho mais velho, a demonstrar exatamente o processo reencarnatório. Porque o filho que não queria saber de reencarnação, que não queria saber de contato com a própria mãe, de encarnação anterior, de contato com aquela mulher que se dizia que tinha conhecimentos e tal, de alguma forma dizia que era a reencarnação da mulher anterior, que foi a mãe desse rapaz, desse senhor, ele não queria ter contato com ela. Mas como ela narra fatos que só era o conhecimento dele e dela, aí ele não tem como fugir. César Lombroso, quando se abraça ao espírito materializado da própria mãe, numa reunião com a célebre Eusébia Paladino, ele se convence da realidade espiritual, porque ele se abraça, ele vê um companheiro médico conversando também, se abraçando também ao espírito materializado de um filho que já havia desencarnado, Stanislav Grof, que também era um incrédulo. Ele, no seu consultório, ele estava consultando alguém que entrou num processo de transe lá e que já deu uma passividade, nós sabemos, alguma entidade começou a se manifestar através daquele paciente e disse que era fulano de tal,
que morava no Rio, em tal lugar, e cujo telefone era tal, deu o número do telefone. Stanislav Grof ficou naquele primeiro momento de perplexidade, na dúvida se deveria ou não ligar para aquele número. A curiosidade acabou vencendo e ele dispôs o número. Quando atendeu do outro lado uma senhora e ele falou no nome, a senhora começou a chorar, dizendo que aquele fora o seu filho que ele havia desencarnado há algum tempo atrás. Isso convenceu o Stanislav Grof, porque ele realmente, diante daquele fato, ele não podia mais negar. Era uma realidade que ele não podia negar, que ele mesmo havia vivenciado, experienciado. Então é assim o Espiritismo. São fatos que nos permitem a análise, daí a importância de nós fazermos a análise, porque nem todos certamente teremos essas experiências. Mas quando nós vemos um Francisco Cândido Xavier, através da sua mediunidade, nos trazendo inquestionáveis mensagens do plano espiritual, um homem idôneo, responsável, respeitado por sua comunidade, aí nós nos convencemos daquela. Nós não precisamos das vivências, das experiências. Nós temos um médico, um companheiro nosso, amigo nosso, que ele disse o seguinte, que ele participava lá das reuniões com o Rubens, o médico Rubens, numa época que o Rubens fazia aquelas curas lá extraordinárias e que depois os médicos passaram a ajudar a fazer as suturas, etc. Pois bem, o médico dizia dessas experiências, desses fatos ocorridos, e ele ficava, os médicos ficavam perplexos diante daquilo, daquela realidade. Ele estava vivenciando tudo aquilo lá, que estava certamente ocorrendo. O doutor Paulo Pinheiro, na época que era diretor do Miguel Couto, de certa feita ele disse o seguinte, isso também depois disse o doutor Deepak Chopra, um paciente seu que estava lá sentado já como ia morrer, não ia viver mais que 2 dias, de repente o paciente começa a se levantar, fica bom e se levanta. Aí o doutor Paulo Pinheiro dizia, só pode existir alguma coisa além, porque para produzir esse fato, esse evento, e o doutor Deepak Chopra, que é um médico indiano radicado nos Estados Unidos, ele também fala disso, ele estava atendendo um paciente, já em estágio terminal, e o paciente diz assim para ele, doutor, eu não vou morrer disto. E realmente, algum tempo depois, ele se encontrava com o paciente totalmente restabelecido. Aí dizia o doutor Deepak Chopra, deve existir realmente alguma coisa além. Quando o Mestre Jesus curava, quando a mulher hemorroísa se curou, todos aqueles fatos dados como milagrosos nos evangelhos, mas que na verdade decorriam dessa faculdade, desse poder, desse magnetismo possuído pelo mestre, que era capaz de produzir todos esses efeitos. Não havia, na verdade, a desvinculação do espírito do seu corpo físico, mas apenas a separação transitória. E aí Jesus dizia, tua fé te curou. O que era a fé, senão a vontade do espírito se curar? Nós vemos essa vontade extraordinária, acervada, sendo produzida no momento que a mulher hemorroísa toca nas vestes liliais do mestre e se cura de uma hemorragia que ela sofria já há vários anos e que os médicos da época não conseguiam curar. Então nós vemos muitos fatos ocorrendo, minhas irmãs e meus irmãos, que confirmam exatamente, servem de apoio, de fundamento para aquilo que nos fala a doutrina espírita, que não inventa nada disto, se baseia sempre em fatos. E nós usamos a nossa capacidade de raciocínio, a nossa inteligência, para analisar esses fatos e chegar às nossas próprias conclusões. É por isso que às vezes nós surpreendemos, porque as pessoas pensam, fulano surtou, porque está comprando camisa nova a mendigo na rua. Só pode ter surtado, só pode estar maluco. Mas é porque nós passamos a perceber que a doação faz um bem muito grande para todos nós. E vejam só que não é apenas aquilo que nos fala a doutrina espírita, não, porque são fatos que a própria ciência vem demonstrar. Aqui nós temos um trabalho na revista Cultura Espírita, 2/7. O título é O Espiritismo e as Novas Descobertas sobre o Cérebro. Então aqui o João Ascenso,
ele narra uma pesquisa, uma experiência que foi feita por um incrédulo, por um cientista, e esse cientista, não vamos ler tudo, apenas a conclusão, este estudo prova cientificamente a assertiva de Francisco de Assis, de que é dano que se recebe. Por quê? Porque o cientista percebe que o efeito sobre o cérebro é o mesmo efeito, o efeito da doação feita pela pessoa. É o mesmo efeito que o cérebro tem, sofre, quando a pessoa recebe alguma coisa. Recebe uma importância em dinheiro, alguma coisa assim. Então a conclusão é de que o bem que é feito, que a pessoa, essa felicidade, essa satisfação que a pessoa tem ao fazer doação, é a mesma satisfação que ela teria se fizesse uma doação, a demonstrar a importância deste dano que se recebe, porque na verdade esse efeito é muito maior. O cientista não diz, mas nós sabemos que o efeito é muito maior, porque nós tivemos a oportunidade de vivenciar isso. Quantas vezes nós estudamos dentistas, às vezes chega em casa cansadíssimo fisicamente, mas com uma alegria que nunca tivemos antes nas nossas conquistas materiais, com uma felicidade, com uma paz que nunca tivemos antes. E aí a gente fica, como é que pode? A gente fica sem entender realmente se nós não tivermos conhecimento da doutrina espírita. É por isso que o nosso Djalma Andrade, que foi um poeta que viveu de 1891 a 1975, em Minas Gerais, ele nos traz diversos sonetos, entre os quais ele diz: ato de caridade, em que ele diz assim: que eu faça o bem, e de tal modo faça que ninguém saiba o quanto me custou. Mãe, espero de ti mais esta graça, que eu seja bom, sem parecer que eu sou. Que o pouco que me deis me satisfaça, e se do pouco mesmo algum sobrou, que eu leve esta migalha onde a desgraça inesperadamente penetrou. Que a minha mesa mais tenha um talher, que seja minha mãe, Senhora Nossa, para o pobre faminto que vier. Que eu transponha tropeços e embaraços, que eu não coma sozinho o pão que possa ser partido por mim em 2 pedaços. Então, é um dos mais belos sonetos de que tivemos certo conhecimento, porque o nosso Djalma Andrade aqui, ele se superou. Aliás, esse nós não conseguimos decorar, é um outro soneto também que é trazido pelo Djalma Andrade, que é humildade. Vejam só se não está conforme o citando da doutrina espírita. Que o meu orgulho torne-se humildade, podendo ser o mais, que eu seja o menos, que morra em mim a estúpida vaidade, e que eu seja o menor entre os pequenos, e que eu pratique o bem, fuja a maldade e não atenda mais aos seus acenos, que se transforme em rosas de bondade o que era em mim, espinhos e venenos, que a minha mão as dores alivie, que aos mais humildes eu não cause inveja, e se luz eu tiver, que aos outros guie. Mãe, que eu veja nos pobres meus iguais, e se orgulho eu tiver, que o orgulho seja de ser o mais humilde dos mortais. Muita paz em nosso coração.